E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Edson Assato. Hoje, no No Ar Podcast, eu vou receber Marcelo Ono. Ele é residente da cidade de Catanduva, do interior de São Paulo. Marcelo Ono é jornalista, radialista e membro integrante do Bad Influence Motoclube. No ar, notícias, informações, jornalismo, estrada, viagens, ações sociais, Brasil, Japão. Vem comigo. Minhas amigas e meus amigos, como vocês podem ver, eu estou aqui com o Marcelo Ono. O meu projeto, de entrevistar as pessoas é mostrar histórias de vidas com pessoas com vibrações positivas, atitudes e conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Você é uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para participar desse bate-papo. Gratidão, meu irmão. Edson, quem tem que agradecer sou eu. Eu me sinto... É um carinho muito grande você lembrar do meu nome, porque eu acompanho o seu trabalho desde o início que você começou a fazer essas entrevistas, eu venho acompanhando. E, para mim, eu me sinto... É um orgulho muito grande poder participar, né? E a gente acompanha as histórias de vida das pessoas que você tem entrevistado, e todas as vezes que eu assisto um vídeo, eu cresço um pouquinho mais, porque a gente acaba crescendo com essas pessoas, né? Então, sinceramente, muito obrigado pelo convite, é com muito prazer que eu estou presente, e vamos que vamos, vamos que vamos. Obrigado mesmo do fundo do coração. Obrigado pelas palavras, Ono. Ono, de todas as atividades que você já fez, experiências profissionais, experiências pessoais, que a gente vai abordar muito aqui na nossa conversa, eu queria que você falasse para mim e para o pessoal que está nos assistindo, atualmente você é repórter policial, você trabalha com jornalismo policial, Conta um pouquinho sobre isso, sobre o Alta Tensão, tal. O que você está fazendo atualmente, por favor? Atualmente eu trabalho com reportagens policiais, né? Ok. Então, a cidade de Catanduva, ela tem a delegacia seccional que abrange vários municípios aqui. Então, tem cidades pequenas, como Tabapuã, Novaes, Pindorama, etc. e tal. São várias cidadezinhas que faz parte do núcleo de Catanduva. Então, não é só crime relacionado a Catanduva, são crimes também relacionados às outras cidades vizinhas aqui, da microrregião. E tudo começou na mesa de um bar, para você ter uma ideia. Eu com dois amigos conversando, na época eu já trabalhava na rádio, e um amigo meu que desenha muito bem, ele faz até caricaturas, tal, o Cid, eu fui falando assim, vamos bolar um nome, não sei o que lá, aquela coisa toda, né? Qual que você sugere? Mas tudo na brincadeira. E aí eu falei Alta Tensão. Enquanto eu falava, ele desenhou um brasão do Alta Tensão. Poxa, cara, que legal. Que é um sol, com raio no meio. Quando eu olhei aquilo, foi sensacional. E aí surgiu o programa de rádio Alta Tensão. Então, era um programa de meia hora, notícias policiais, 15 minutos, leis de consumo e 15 minutos, utilidade pública. Então, nessa meia hora, eu falava de toda a criminalidade de Catanduva e da região. E aí, depois que eu saí da rádio, ou melhor, enquanto eu estava na rádio, eu pegava muita informação. Então, vamos supor, eu pegava lá 8 boletins de ocorrência. Só que em meia hora não dava tempo, Então, às vezes, eu falava de 2 casos, 3 casos. E eu ficava com dó de jogar no lixo o resto dos BOs. Tipo assim, são 8 histórias diferentes. Eu vou jogar fora 5, eu ficava com dó,
Então, eu comecei a escrever e eu falei, eu vou criar um blog e começar a jogar o que eu não falo na rádio, eu jogo no blog. E foi assim que começou o Alta Tensão, né? Hoje, graças a Deus, ele é bem conhecido na cidade de Catanduva, na região. A gente precisa fazer umas alterações, né? Para você ter ideia, você entrando no site, ele está como ele foi criado. Então, eu costumo dizer que ele está na faixa etária primária, ele está muito primário. Eu preciso atualizar ele. Já era para mim ter feito isso no passado, mas com alguns problemas pessoais eu não consegui mexer nisso. Então, ainda nesse ano, antes de terminar 2024, a gente vai dar um bug no site para ele ficar com um cara profissional. Ele não está com um cara profissional, ele está com uma cara de amador, né? Mas isso não interfere no nosso trabalho. A cara do site é amador, mas as reportagens são profissionais. Não, parabéns, Ono. Eu sei que é um trabalho totalmente independente, né? Ele é de todo o teu esforço. Parabéns, Ono. Ono, eu queria te perguntar o seguinte, né? Eu estou muito tempo fora do Japão. Eu, como muitos aqui, que estão aqui, brasileiros que estão aqui, né? Na Terra do Sol Nascente. Às vezes a gente fica meio que assustado com a onda de violência atual, assim, no Brasil. Eu fico pensando, poxa, o Brasil sempre foi assim, desde que eu nasci. É lógico, a criminalidade foi aumentando, mas parece que agora, atualmente, tá uma coisa meio que assim, não entrando no mérito, esse governo foi ruim, o anterior foi pior, nada disso. Mas assim, atualmente, como é que tá? O que você sente aí em relação ao interior de São Paulo e a capital? Como é que tá o índice de criminalidade? Como é que tá? Edson, eu costumo dizer que a criminalidade ela parte de um item, um só. Certo. Apesar que tem muitos criminosos que não estão voltados a esse tipo de delito. Mas tudo começa com a droga, com o entorpecente, com o tráfico de anfetamina, o tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de computador, de celular. Então, tudo isso, quando a pessoa quer burlar a fiscalização, né, ela já está cometendo um crime, né? Está cometendo um crime. Então, tudo isso se resume a esse tipo de situação. A droga em si, porque, logicamente, aqui no Noroeste Paulista, nós temos aqui a rodovia Washington Luiz e depois a BR-153. Então, é rota para o tráfico, né? Ok. Mas os policiais rodoviários, ontem, sexta-feira, a Polícia Rodoviária apreendeu, em São José do Rio Preto, um caminhão com mais de 300 quilos de pasta base de cocaína. Pasta base de cocaína, dá para você fazer muita cocaína para vender. Então, mas só que o policial diz o seguinte: enquanto nós estamos abordando um veículo com 300 quilos, está passando 15 veículos com 1 tonelada. E é uma realidade. Tá. Né? É uma realidade. Enxugando então, gelo, né? No ditado popular, enxugando gelo. Então, a criminalidade em si hoje é mais devido às drogas, e também a gente percebe que a onda de assaltos, por exemplo, a gente teve um crime essa semana que passou numa cidade vizinha aqui chamada Santa Adélia. Um crime que realmente deixou os moradores de Santa Adélia muito tristes, né? Porque um casal usuário de droga entrou na casa de um senhor de 73 anos, empurraram ele, ele caiu, bateu a cabeça e faleceu, para roubar um televisor. Para roubar um televisor. Quer dizer, a vida da gente vale um televisor, né? Então, para quê? Para pegar esse televisor e trocar por droga. Né? Vamos supor, é um televisor que vale R$2.000. Na biqueira, esse televisor vale R$100. Né? Então, você vê como vai puxando, né? Um crime vai puxando o outro, né? E agora também a situação voltada, a atenção da polícia está muito voltada aos idosos. E também a vara da infância, pelo menos
aqui de Catanduva e São José do Rio Preto está muito atuante, né? Então, a gente fica feliz com isso, porque os delitos relacionados a idosos e a menores também aumentou, Edson. Nossa. Não é só a droga, né? A droga é o paizão de tudo. Só que os crimes voltados à mulher, voltados aos idosos, voltados à criança e adolescente, também aumentaram, né? A gente não sabe dizer, numa escala aí de 0 a 10, a gente pode falar com uma segurança 7. Muita coisa não era informada no passado. Muita coisa não podia, né? Hoje, nós temos aí, se você... Até em Facebook o pessoal dá notícia, né? Até em Facebook o pessoal fala, mataram um cachorro da minha vizinha aqui. É uma notícia, já está dando a notícia. Então, hoje está muito claro, né? As pessoas estão se falando mais, então as notícias estão chegando mais. Então, eu não sei te dizer, eu dou uma nota 7 para isso, se aumentou a criminalidade ou se aumentou a divulgação da criminalidade. Entendi. Entendi. Né? Porque crime sempre existiu. Por exemplo, Cracolândia em São Paulo sempre existiu. Certo. Então, quando eu em São Paulo já existia a Cracolândia. A gente ia na rua 25 de março, tinha até medo de ir. Ficava segurando a carteira e tal, porque já tinha essa preocupação. Isso há 30, 40 anos atrás. E hoje continua a mesma coisa. Né? Então, eu costumo dizer isso. A gente não tem um parâmetro oficial e certo se o que aumentou foi a criminalidade ou a divulgação dela. Entendi, Marcelo. Obrigado pela explicação. Foi bem esclarecedor. Ono, antes de entrar na sua trajetória pessoal, profissional, eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Opa, vamos lá. Tá. Eu tô vendo notícias aí sobre o Brasil que a qualidade do ar está péssima em todas as regiões, por causa de queimada. E isso chegou no interior de São Paulo também. Como é que está a situação aí no interior de São Paulo? Principalmente, Edson, principalmente. É mesmo? Poxa. Aqui, infelizmente, as queimadas, além de prejudicar os nossos pulmões, prejudicar as crianças e os idosos, que são os mais afetados, Sim. Também, infelizmente, quando acontecem essas queimadas, como eu acabei de falar, a gente tem muitas rodovias aqui na nossa região, né? Corta muitas rodovias, muitas vicinais. Então, eu estou em Catanduva, vou para Pindorama. Eu pego uma vicinal, ando 18 quilômetros. Eu estou em Catanduva, vou para Tabapuã. Eu pego uma vicinal, ando 22 quilômetros. Mas é uma vicinal. E toda vicinal, ela é perigosa. Toda vicinal. Então, o que acontece? Fogo de um lado, fogo de outro, fumaça na pista. Né? Essa semana que passou, nós tivemos numa cidade que não é tão próxima de Catanduva. Ela é mais para o fim do Noroeste Paulista. Nós tivemos lá uma colisão de 3 veículos e um caminhão, 4 mortes. Então, devido a quê? Devido à fumaça. A má visibilidade. A má visibilidade. E posso dizer aí uns 40, 50 dias atrás, eu mesmo em casa eu estou usando um umidificador. Nossa. 24 horas. Né? Para mim e também por causa da minha mãe, que já tem uma certa idade, né? Já está com 83 anos e precisa de um ambiente melhor. Né? Então, a gente está usando umidificador direto. Né? Aí cai naquele lado. Se você tem ar-condicionado, você vai usar o ar. Só que o ar-condicionado ele é seco. Ele é seco e o tempo está seco, ele só vai prejudicar a tua saúde. Sim. Né? Então, até quem tem hoje ar-condicionado tem que usar o umidificador para o ar ficar melhor. Né? Nós temos acompanhado nos canais de notícia aqui da região um aumento muito grande e preocupante. Né? A gente percebe que nos pronto-socorros, nos hospitais, o número de pacientes com problemas respiratórios aumentou praticamente 50%. Né? Então, principalmente crianças, né? As crianças estão sofrendo muito com isso, devido à qualidade do ar. Está péssimo, sabe? Nós tivemos dias aqui que eu até brinquei com os meus vizinhos, né? Eu falei, olha,
Tá parecendo deserto, né? Para virar deserto só falta o camelo, porque você olhava para o céu e a cor não é cinza, ele fica vermelho, né? Puxa, É aquela fuligem que mistura com os raios solares, fica até um negócio meio feio de se ver. E é preocupante, né? Dizem que isso vai melhorar no final de outubro. Então, tomara que realmente venha a chuva, né? Aqui para o Noroeste Paulista, para dar uma melhorada nesse ar, porque realmente a qualidade do ar está terrível. Nós estamos sofrendo muito. Mas eu posso te dizer com toda a segurança que não é só o Noroeste Paulista, não. Né? tá, São Paulo está assim também, Rio de sim. Janeiro está assim, as maiores capitais estão assim. Né? Eu tenho familiares em São Paulo, eu tenho conhecidos no Rio de Janeiro, e eles falam que está terrível. Tem pessoas que até voltaram porque aqui no Brasil nunca teve essa coisa de usar máscara, começou a usar na época da pandemia, que eu acho errado. Né? Que eu tiro o meu chapéu para o Japão, eu tiro o meu chapéu, sempre tirei. Né? As pessoas usarem máscaras, isso é educação, isso vem de berço. E, infelizmente, aqui no Brasil, só precisou de uma pandemia que estava tirando a vida de muitas pessoas, a Covid, para o pessoal começar a usar máscara. E tinha lugares que a gente entrava, tinha gente sem máscara. Nem assim o cara estava usando. Quer dizer, é uma falta de respeito com o ser humano, né? E eu tiro meu chapéu para o Japão, que, com relação a isso, eu acho um exemplo maravilhoso. E o pessoal está começando a usar máscara de novo por causa do tempo seco, da fumaça e da fuligem. Entendi. Nossa, além de prejudicar a saúde da população, das pessoas em geral, ainda tem a destruição do meio ambiente, né, Marcelo? É É bem destruição. triste, né? Aqui dá uma dó, Edson, quando a gente vê aquelas fazendas, né, chácaras, sítios, a família perde o galinheiro inteiro, sabe? Puxa, Tem criação, tem criação de todos os tipos, né? Não só galinha, mas até animais grandes, né? A vaca, o porco, o boi, muitos perderam animais mortos por causa dos incêndios, né? Então, além de mexer com a nossa saúde, mexe com a estrutura do meio ambiente e também, o que eu te falei agora, recentemente, causa acidentes, que é o pior de tudo também. Pessoas sim, que perdem a vida devido às fumaças em fogo de beira de estrada. Né? E aí o pessoal fala, mas 70% é a mão do homem. Não, não é 70%. É 100%. O sim, fogo não vai começar sozinho, né? Alguém jogou uma bituca de cigarro, alguém foi lá e quis limpar o quintal com fogo, e aí o negócio se alastra, né, Edson? entendi. Sai fora do controle, entendi. Totalmente, totalmente. Tá. Ei, Ono, mudando um pouco de assunto, conta um pouco da sua trajetória, né? Eu te conheço um pouquinho, né? Você veio da capital, né? Você nasceu na capital, começou como corretor de imóveis na imobiliária do teu pai. Conta um pouquinho da tua história, onde você nasceu. Conta um pouquinho, por favor, aí. Eu nasci em São Paulo, né? Ok, Nasci no bairro de Santana, Zona Norte, e ok. por lá eu permaneci 29 anos da minha vida, né? Então, todas as escolas que eu estudei foram lá, né? Bairro de Santana, assim, nossa, é um pedacinho aqui do coração. Eu tenho muitos amigos até hoje lá, até da época da escola, a época da faculdade, pessoal que continua naquela região, né? Então, eu até falo às vezes, me manda umas fotos para ver como é que tá, porque já deve ter mudado bastante, né? Faz tempo que eu não vou para lá. E eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar cedo, sabe, Edson? Comecei a Sim, trabalhar como office boy, ainda foi um tio meu que me arrumou o serviço, e depois eu trabalhei, olha só que coisa, né? Eu jamais achei que eu ia ser repórter policial. O meu primeiro emprego com carteira assinada foi na Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo, a nossa, IPESP, na rua Bartolomeu de Gusmão, onde hoje, antes era o DEIC, né? Agora o DEIC mudou, né? E eu trabalhei lá como assistente administrativo. E poxa, o trabalho da associação era fazer um jornalzinho
dos investigadores. Então, tinha piada, tinha horóscopo, tinha receita de bolo, tinha o investigador aniversariante do mês, tal. E eu comecei trabalhando lá, dobrando o jornal. Dobrava para poder ser entregue nas delegacias. E depois eu comecei a escrever. Isso eu devia ter lá meus 16, 17 anos, e eu comecei a escrever no jornal. E eu nunca imaginei que um dia essa coisa de polícia ia voltar na minha vida, né? Nossa, sim. Aí passou um período, saí de lá, fui trabalhar numa empresa que chamava COSESP, né? Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, uma empresa maravilhosa. Trabalhei muitos anos lá também no RH, né? Então trabalhava, eu era responsável pelo cartão de ponto, né? Eu que colocava a falta pro cara, eu que colocava o almoço, ou seja, ele só queria me pegar na rua, né? E aí foi um trabalho muito legal lá na COSESP. Depois eu também trabalhei numa empresa na Avenida Angélica, eu não me recordo o nome, mas ela trabalhava com o grupo ET e com o grupo Arapuã. Você lembra da Arapuã? Sim, lembro. Que vendia eletrodomésticos e tal, então a gente administrava isso para eles. Tá? E eu fiquei um bom tempo lá trabalhando no setor de locação das lojas. Então, pra você ter ideia, na época tinha eu nunca me esqueço o nome dessa pessoa, tinha o senhor Assad, ele era proprietário de mais de 58 imóveis que a Arapuã estava montada. Nossa. Então, eu que fazia toda aquela carteira, né, de pagamento dos aluguéis dele e tal, eu aprendi muito nessa empresa e tive amigos maravilhosos, né? Aí depois, Edson, foi mudando um pouco a vida, tal, as coisas foram acontecendo, e eu fui trabalhar com meu pai. Meu Certo. pai ele era formado em Direito, ele atuava no ramo imobiliário, uma pessoa bastante conhecida no ramo imobiliário, e nessa época houve uma transição da empresa, e a gente foi trabalhar. Meu irmão trabalhava como gerente, né? Ele que ia e montava os estandes para ter os lançamentos dos prédios, né? Dos loteamentos, tal. E eu comecei a trabalhar como corretor, né? Tá. Comecei na corretagem, aprendendo, né? Primeiro com locação e depois com venda, né? Então chegava sábado e domingo, enquanto o pessoal ia tirar folga, né? Era os principais dias para a gente. Por quê? Porque eu tinha que ir para o plantão e ficar no plantão até às 6 da tarde, rezando e torcendo para entrar uma pessoa e comprar um apartamento, né? Sim. Então a gente trabalhava muito de sábado e domingo. E teve uma época que foi muito legal, que aí a gente começou a trabalhar dentro do shopping Interlagos, e nós vendíamos marina em Angra dos Reis. Nossa. Tanto é que nós fomos para Angra dos Reis para conhecer o local, né? E, pô, era sensacional, porque para mim era novidade aquilo. Eu falei, como é que eu vou vender garagem para barco? Né? Então, esse lado da profissão, eu e meu irmão seguimos mais pelo meu pai, né? Certo. Meu irmão sempre foi um grande profissional nessa área, né? E eu fui indo, né? Fui aprendendo, fui tentando trabalhar, até que chegou um certo momento que meu pai falou, não, agora você vai trabalhar dentro do escritório comigo. E aí eu me tornei tipo um assessor, né? Então, trabalhava ele, a secretária e eu. Então, eu assessorava ele, né? Eu era o office boy de luxo dele, vamos dizer assim. Tudo que tinha que fazer, ele contava comigo. E foi uma boa época, porque ele andava meio debilitado, ele estava doente nessa época, e a gente fez isso meio que proposital, né? Tanto para estar presente e estar acompanhando ele também, né? Certo. Até depois, em 1995, nós perdemos ele, né? Ele faleceu, e aí eu fiquei mais um tempo na empresa e depois saí. Ok. Né? Aí, minha trajetória como corretor acabou aí. Certo, entendi. Tá, Ono, explica essa transição, né? Você
veio da capital de São Paulo, você foi para o interior. Mas você foi com uma idade assim, com 30 anos, né? Você contou, né? Isso. Porque geralmente as pessoas vão para o interior quando estão aposentadas, né? Você foi no flor da idade, jovem, né? Conta como foi essa transição. E com certeza você prefere o interior, porque você tá até hoje no interior de São Paulo, né? Conta Não essa tenho transformação, como foi esse impacto na tua vida? Conta isso pra gente. Começou assim, a minha mãe veio embora para o interior, porque minha mãe, ela Ok. nasceu em Itabapuã, né? Minha mãe, ela com 8 anos de idade deixou Itabapuã e foi para a capital, aí nunca mais voltou. Então, chegou um ponto, como ela perdeu meu pai, ela estava meio desacostumada, ela falou, eu vou embora para o interior. E ela veio. Só que em vez de ir para Itabapuã, que é uma cidade muito pequena, ela veio para Catanduva, porque Certo. tenho parentes aqui, então ela veio para cá. E aí foi passando, né? Eu conversava com ela só por telefone, até um dia que eu falei, bom, eu vou conhecer a casa que a senhora está morando aí, mãe. E eu vim para Catanduva. Eu cheguei aqui, olhei e me apaixonei, foi amor à primeira vista, né? E depois de alguns meses, demorou muito tempo, eu cheguei em Catanduva com a minha bagagem, Ok. né? E aí eu morei com ela, eu tinha um quartinho vazio que na casa que ela estava residindo, morei nesse quartinho por um tempo, depois aluguei uma casa para mim, logo de frente com a casa dela. Então, era eu abri a janela do quarto e eu via a minha mãe, né? E aí começou, né? Só que quando eu cheguei aqui em Catanduva, a preocupação era ter um trabalho, né? Sim, sim. Comecei a procurar, E antes disso, antes de eu vir embora de São Paulo, lá em São Paulo eu tinha como lazer ir para as boates country, né? Eu adorava. Foi uma época que explodiu, né? Explodiu Caipiraço, Caipiródromo, Tennessee, todo mundo. Você andava em São Paulo, o pessoal andava de chapéu e bota, parecia interior, né? Virou uma moda tremenda, né? E Marcelo Ono Cowboy. cowboy. E eu comecei a dançar country e eu gostei da coisa. E o negócio foi indo, foi indo, foi indo. Aí, bom, me diverti muito em São Paulo. O engraçado é que aqui no interior, eu procurando emprego, estava um pouco difícil. E aí você vai fazendo amizade com outro, tal. Aqui é interior, né? Então o pessoal é diferente de São Paulo. Aqui o pessoal realmente gosta da coisa, gosta de rodeio, né? Quem tem uma condição financeira maior tem fazenda, tem cavalo e tal. E eu conheci um rapaz e comentando com ele que eu dançava, né? E eu comecei a ir nos bailes, tal, comecei a dançar, o pessoal começou a olhar diferente para mim. E aí, olha, você vê que coisa, né? Eu acabei virando professor de dança country. Que legal. E o negócio, eu comecei a ganhar dinheiro de uma certa forma que começou a virar profissão. Você tem ideia, eu cheguei no rodeio de 1998, eu, juntamente com uma academia aqui da cidade, nós ensaiamos com 90 meninas para fazer a abertura do rodeio na arena. Foi a coisa Nossa. mais linda, foi a coisa mais linda. Em 1998 aconteceu isso. E aí começou a pintar um monte de aluno, né? Aí começou o negócio a espirrar para fora de Catanduva. Eu tinha aluno em Catanduva e fora. Nossa. O negócio ficou assim, e aí foi passando. Eu não fui mais atrás de emprego, porque eu estava ganhando dinheiro, né? E aí o negócio foi passando até um dia que eu estava no antigo shopping de Catanduva, que agora é totalmente diferente. Naquela época era mais humilde o shopping. Eu estava lá sentado, tomando sorvete, e chegou um repórter. Ele apresentava um programa social na TV local de Catanduva. Ele chamava Alex Garrido, um grande amigo, tem ele no coração até hoje. A moça que trabalhava com ele chegou perto de mim, olhou assim para mim, falou: você um rapaz que veio de São Paulo, chamado Marcelo, que dá aula de dança country? Eu falei: sou eu. Famoso. Famoso. E eu não imaginava que meu nome já tinha, sabe, corrido por aí, né? Ela falou: a gente pode fazer uma entrevista com você? Eu falei: nossa, me sinto
Feliz, lógico que pode. E aí o Alex Garrido fez uma entrevista, mas um negócio super básico, coisa de 3, 4 minutos no máximo, e isso daí foi pro ar. Quando foi pro ar, meu celular não parava mais de tocar. Viralizou. Pessoal querendo dança country, querendo abertura de rodeio, e eu fiz alguns trabalhos nesse sentido na cidade de Catanduva. E peguei muita amizade com o Alex Garrido, que trabalhava na TV Opinião. E aí, um dia, conversando com ele, ele falou, Marcelo, você, além da dança, o que você faz? Eu falei, procura emprego. E ele falou, então tá bom, vem trabalhar comigo. Eu fui trabalhar com ele na TV. Entrei na TV como vendedor de publicidade. Nossa. Comecei a trabalhar vendendo publicidade, tal. E aí, como eu sou meio falante, né? Eu gosto de falar, o pessoal da TV começou a olhar, tal. E aí surgiu a ideia de fazer, dentro do jornal que era apresentado, um bloco chamado Alô Consumidor. Então, eu entrava falando sobre as leis de consumo, dando dicas para o consumidor não cair no erro, né? Quem não gostava muito de mim eram os donos de loja, né? Né? Então, e aí surgiu esse espaço, eu comecei a fazer esse espaço dentro do Jornal de Catanduva, e desse espaço nós criamos aí um espaço comercial, né, para a TV também entrar dinheiro para a TV, que era o Bons Negócios. O que era o Bons Negócios? Em São Paulo é conhecido como Shop Tour, né? Então a empresa me contratava, eu ia lá e eu vendia o produto da empresa, né? Então eu chegava lá, tinha sofá, cama, guarda-roupa. Então eu via o que tinha na loja, quais eram os preços que estavam mais atrativos e fazia um comercial. E foi muito legal, porque isso começou a ir para a TV e o negócio começou a bombar, né? Até que um rapaz chamado, que é um senhor, né, um grande amigo nosso aqui também de Catanduva, Paulinho Bauab, ele tinha um programa social também na televisão. E aí, porque ele toca piano, né? Tanto é que ele tem programa até hoje na televisão, e é maravilhoso o programa dele, né? A abertura do programa, ele tocando piano e tal, ele me convidou a trabalhar com ele. Eu fui trabalhar com ele, ele tinha uma revista aqui em Catanduva, uma revista social, e tinha também esse programa social. E eu comecei a trabalhar para ele como vendedor de publicidade e também eu gravava os Bons Negócios. Só que aí com outro nome, né? A gente gravava e aparecia dentro do programa. Então ele estava lá do lado do piano, ele falava, bom, agora Marcelo Ono vem diretamente da Rua Brasil com novidades do comércio. Eu aparecia falando na televisão sobre isso. Entendi. E foi muito legal, porque nessa época o programa dele passava em Catanduva e também começou a passar na Record de São José do Rio Preto. Isso para mim foi bom, né? E aí, Edson, o negócio foi andando. Eu saí da TV, fui trabalhar em rádio, trabalhei na Voz 2 AM, onde eu tive o programa Alta Tensão, trabalhei em FM, trabalhei na Jovem Pan. Meu último trabalho em rádio foi na Jovem Pan, que a gente fazia um bloco, chamava Jovem Pan 360 segundos de notícia. Então, eu entrava falando sobre as notícias policiais. Nós fizemos trabalho na Jovem Pan até um pouquinho depois da pandemia. Acabou a pandemia, aí o programa durou mais uns 4 meses. E aí a emissora resolveu modificar a grade de programação e tirou do ar. Então, a última rádio que eu trabalhei em Catanduva foi a Jovem Pan, que eu também tenho grandes amigos lá. Então, eu tive o prazer, né, de trabalhar em TV, trabalhar em rádio e também trabalhar no jornalismo escrito, né? Eu trabalhei no jornal O Regional, trabalhei no Diário da Região quando veio uma sede para Catanduva, então eu também escrevia as matérias para aquele antigo jornal que o pessoal abre e folheia, né? Que está acabando, né? Que está acabando, daqui a pouco só vai ser internet mesmo, né? A gente fica com dó, porque tem muita gente que gosta, né, de pegar no papel, né? Gosta de pegar no jornal, né? Que abrir o jornal, aquele papel enorme desse tamanho.
E está acabando. A gente sabe que uma hora, né? São Verdade. são poucos os jornais que ainda têm a edição impressa, né? Certo. Mas tem as pessoas que gostam ainda da impressa. Então, foi muito gratificante, sabe? Eu trabalhar com rádio, trabalhar com TV e trabalhar também com o jornalismo escrito, né? Entendi. Pô, que história legal, não? Então, de tudo que você contou, né, dá para perceber que você consegue se adaptar facilmente, assim, a novos desafios, novas formas de vida, profissão. Isso é muito legal, né, Ono? E assim, você retomou, na verdade, essa vida de jornalista, porque ela se iniciou lá em São Paulo, naquela associação de investigadores, né? Foi aquela Exatamente. sementinha e você retomou aí em Catanduva, né? Isso que é legal, né? E, só para Sim, fechar esse lado do jornalismo, olha só que interessante, Edson. certo. Meu pai, ele, na época da Rádio Antiga, Ok. meu pai fazia novela de rádio. Nossa! Ele fazia novela de rádio. Ele Ah, como trabalhou assim? A narração? Seria uma narração? exatamente com narração. Que A voz legal. dele, assim, a minha voz perto da dele não tem comparação. É A voz do meu mesmo? pai é sensacional. Nós temos até tem Ah, uma prece que chama Prece de Caritas. E eu acho que foi um evento que teve, não sei, e gravou essa prece. Ele gravou em estúdio, tudo bonitinho. E você vê, né, como é o destino. Veio parar na minha mão essa fita cassete. Eu falei, não, pelo amor de Deus, fita cassete, a gente vai perder isso. sim. Passamos digitalizamos, né? Passamos para o CD, e hoje eu tenho no meu e-mail guardadinho lá no arquivo essa prece, ele fazendo a prece. Todo mundo que ouve chora, porque Nossa, ele faz de uma forma que ele vive a prece, né? Então, entendi. onde que ele aprendeu isso? Na rádio, né? Porque ele tinha que fazer o papel daquele personagem só com a voz, né? Hoje Sim, fazer é fácil. O cara pega o revólver e vou te matar e dá o tiro, né? Naquela é. época não tinha a visão, era só o ouvido, né? Então, você tinha que chamar a atenção da pessoa que estava ouvindo para aquele momento da novela, né? Então, você imagina como era difícil, né? Era o Cid Moreira japonês, então. Ei, Ono, depois você me passa essa gravação aí, por favor. Uma outra Passo, hora. Passa, eu quero escutar aí. Que legal, meu. vai ser Ei, um prazer. Ono, voltando mais um pouquinho no tempo aí, né? Antes de a gente falar sobre outro assunto. Como foi sua adaptação assim? É lógico que Catanduva não é uma cidade pequena, ela é média, considerada média, né? Para uma pessoa que vem lá da capital de São Paulo, jovem, né? Pô, você era bem atuante lá, você tem uma personalidade assim bem extrovertida, né? Aí você chega numa cidade do interior, né? Como Catanduva, que é uma cidade média, né? Mas foi fácil essa adaptação? Você não estranhou? Você se adaptou facilmente? Como é que foi? Conta para mim. Olha, sinceramente, para mim não foi difícil, não, a adaptação. Mesmo. Primeiro porque quando eu saí de São Paulo, eu não estava nos meus melhores momentos lá, Ah, sabe? ok, ok. Então, eu já andava chateado, aquela coisa de perca, você perde o pai, a mãe está morando longe, e eu sempre fui muito grudado com a minha mãe, né? Tanto é que Entendi. eu fui para Catanduva, e nesse período que eu estou, de 1998 até hoje, nesse período, ela já voltou para São Paulo 3 vezes, a minha Ah, mãe. entendi. Certo. Voltou, a última vez que ela ficou 3 anos morando lá, né? E aí, quando ela veio me visitar, ela teve alguns problemas de saúde e está morando comigo até hoje. Então, para você ver, Catanduva segurou mais eu do que ela, né? Porque Entendi. eu nunca mais fui embora, porque eu achei assim uma cidade tranquila. Aqui tudo é muito rápido, né? Você está em casa, você precisa de um médico, é 5 minutos. Você precisa ir no banco, é 5 minutos. Tem fila? Tem fila. Tem trânsito? Tem trânsito, mas nada se compara com São Paulo, Com a né? marginal, né? Pelo amor de Deus, né?
Então, assim, é tudo mais fácil, né? Tudo mais tranquilo. E quando você começa a pegar amizade com as pessoas, aonde você vai, as pessoas te conhecem. Às vezes, se você chegar numa loja e você esqueceu a carteira em casa, o cara vai te vender aquela roupa que você gostou, mesmo que você não tiver com a carteira. Você entendeu? Por quê? Porque te conhece. Sabe onde você mora, tem teu telefone, tem teu WhatsApp, né? Então, aqui as pessoas são conhecidas, né? Então, tudo isso me chamou a atenção e foi me segurando aqui, né? Porque realmente, Entendi. até para se viver é mais saudável, né? A poluição é muito baixo aqui, comparando com São Entendi. Paulo, né? O que me deixava assim, que eu ficava de boca aberta no início, chegava no verão, aquelas noites, eu olhava para o céu assim e falava: meu Deus, eu nunca imaginei que tinha tanta estrela no céu. Puxa, Porque aqui a gente conseguia ver, lá em São Paulo não, né? entendi. Então, são pequenos detalhes que você vai, né? Você vai te segurando, né? Vai te segurando, você vê que tudo é mais fácil, é mais cômodo também, né? Porque acaba sendo uma comodidade, você acaba ficando por ser cômodo, né? E você vê, Catanduva é uma cidade que tem hospitais referência, né? A ala Sim, de queimados aqui do Hospital Padre Albino é referência em todo o país. Vem pessoas de fora, de outros estados, né? Então, Catanduva é bastante conhecida, né? Ela entendi. foi conhecida já há um período pela cidade do ventilador, né? Que tinha as maiores fábricas de ventiladores. E hoje, agora, a redondeza aqui nossa é tudo usina, né? Usina de álcool e açúcar, né? Então, é o que hoje é o setor alcooleiro, né? Alcooleiro. E então a gente percebe que cresceu muito também a questão das usinas aqui. Entendi. Então, na verdade, você se apaixonou pela cidade, pela qualidade de vida que o interior de São Paulo Qualidade. oferece, né? Não, eu também admito que eu conheço pouco aí, né, pessoal de Monte Alto, vocês, mas, pô, você se apaixona pelo interior de São Paulo, pelo sossego, né, tranquilidade, né, Ono? É Sim, diferente sim. ainda, né, muito Não, diferente, né? Com muito, certeza. muito diferente. Tem ruas Entendi. que você passa ainda aqui até hoje, no finalzinho da tarde, e você vê o casal de idosos sentado na cadeirinha na calçada. Né? Quando que você vai fazer isso em São Paulo, né? Impossível, É isso, impossível. sabe? Não tem condições. E em algumas pessoas ainda fazem isso aqui no interior. Né? Não são todas. Porque também a criminalidade chegou aqui, sem dúvida nenhuma. Né? Sim, sim. A gente tem aí vários casos, crimes que realmente tira o sossego da polícia, né? Tivemos aí no ano passado, diversos homicídios e tal, mas nada, mesmo tendo tudo essa criminalidade, nada se compara com uma capital, por exemplo, né? Então aqui dá para você viver ainda um pouquinho em paz, sim, dá, com tranquilo. Entendi. Entendi. Poxa, que legal, que legal. Não sei se você gosta de futebol, né? Mas eu, quando era moleque, eu ouvia muito do time da Catanduvense. Ela existe ainda ou não? Então, existe sim, né? Sim, E nós temos aqui grandes times no interior de sim, ideia, você falou em Catarinense, sim, mas eu vou além disso. Nós temos uma cidade aqui próxima, chamava Novo Horizonte. E sim. tem o Novo Horizontino. Sim, foi Os, vice-campeão paulista no passado aí. poxa, Sim. sabe, subiram muito. E aí nós tivemos, inclusive, teve uma época, né, só voltando um pouquinho, que eu fui assessor de imprensa do Catanuvense, Porra, né? Eu trabalhei como assessor de imprensa, então eu que cuidava do site e tal, entrevistava os meninos que iam jogar e tal. E existe sim, né? Tem um time aqui, tá meio parado, eu não sei se é questão financeira, algo assim, né? Mas nós tivemos bons momentos de futebol aqui. E também temos o basquete, né? Temos ah, o basquete feminino, que todo ano participa de campeonatos, às vezes com um bom resultado, às vezes
com um resultado não tão bom, mas as meninas são de garra mesmo, né? O basquete feminino de Catanduva é sensacional, não é? E aqui, eu vou falar para você, de esporte aqui, Catanduva se expressa bem, viu, Edson? Pô, A que gente legal. vê a molecada que participa de natação, taekwondo, a própria questão de levantamento de peso. Nós temos aqui uma academia que tanto o rapaz que é proprietário, né, como alunos dele já tiveram aí vários troféus, né? Então a gente vê que o pessoal do interior realmente se importa muito aí com o esporte. Nós temos grandes nomes. Inclusive nós temos um muito conhecido, que é o Altobelli, né? O Altobelli, ele já tem muitas medalhas, muitos troféus aí, já foi para fora do país e é de Catanduva, né? Ele é patrocinado até por uma empresa aqui de Catanduva. E nós temos também um ciclista, né, que é um cara que dá o sangue e sempre está trazendo troféus para Catanduva. Então, não é só o catanduvense, não, viu? O catanduvense também já trouxe muita alegria e muita tristeza, né? Também. Mas, na questão de esporte aqui, Catanduva, olha, é legal, viu? É legal ver o esforço dos meninos, viu? Poxa, que legal esse relato aí. Cara, você já fez de tudo, hein, Ono? Até assessor do Catanduvense. Ah, que Foi, legal, hein? foi um pequeno, eu acho que foi coisa de uma temporada, né? Certo. Então, eu acompanhava, fazia as fotos, escrevia sobre os depoimentos, tal. Foi uma temporada que eles me pegaram como freelance para fazer algumas coisas para divulgar no site do Catanduvense, né? Entendi, que legal. Hein, Ono, deixa eu explicar aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Nós somos motociclistas e somos integrantes de um motoclube chamado Bad Influence. Inclusive, a gente está com a camiseta do motoclube, né? Hein, Ono, conta para mim como é que o motociclismo ele surgiu na tua vida e como foi sua entrada no Bad Influence, o nosso motoclube. Conta aí para mim. Olha que curioso. Você lembra quando eu falei do tal do Paulinho Bauab, que tinha um programa que ele tocava piano? Sim. Para trabalhar para vender propaganda na revista dele? Eu fazia todo o meu trajeto aqui na cidade a pé. Então, Certo. eu ia, e ele falava para mim: não vale a pena você ir de carro em 15 clientes, né? O centro de Catanduva não é tão grande assim. E ele falava para mim: você tem que comprar uma moto, tem que comprar uma moto. Se você vende pra caramba, você a pé vende bem. Você imagina de moto, se você visita 15, você vai visitar 30. Mas ele encheu tanto a minha cabeça que um dia eu passei na frente de uma loja, vi uma Titanzinha, né? Uma Titan preta, eu olhei e falei assim, é minha. Entrei e falei, quanto que é? O cara falou, é tanto. Eu falei, tira tanto. Ele falou, tiro, então é minha. Comprei a moto. Comecei, lógico, a trabalhar e tal. E nos finais de semana você vai dar uma passeada, né? E aí passou o tempo, foi sair de lá, tal, dessa empresa, e continuei de moto, né? E um dia eu estava na delegacia, era quase início da madrugada. Eu estava acompanhando uma prisão, né? Como um repórter policial. Eu estava acompanhando uma prisão e dois policiais muito amigos meus, que inclusive eles trabalham na Rocan, que é a Polícia Militar de Motocicleta, né? Rondas ostensivas de motocicleta. E um deles era presidente do motoclube. Certo. E ele falou assim, pô, entra no meu motoclube. Eu falei, legal, vou entrar com uma CG. Não importa a cilindrada, importa entrar. E aí eu comecei a acompanhar assim de longe e eu comecei a gostar. Falei, olha que legal, né? Os caras usam colete, aquela coisa toda, tal. E acabei entrando nesse motoclube, chama Cavaleiro Solitário. Certo. Motoclube super legal, foi uma trajetória muito boa que eu tive nesse motoclube. E quando eu entrei no motoclube, mesmo ele me dizendo que aceitava qualquer cilindrada, eu botei na minha cabeça que eu tinha que comprar uma moto maior.
Ok. E aí eu falei, caramba, né? Que moto que eu vou comprar? Eu tenho a perna curta, né? Eu sou baixo, né? E os caras colocam aquelas motos altas, eu falava, mas não vou alcançar o pé no chão, né? Aí eu comprei uma moto custom, né? Inclusive tenho ela até hoje, é o meu xodó. E comecei a andar, comecei a ver que realmente a gente vai aprendendo o que é o mundo, né, duas rodas, né? A gente vai aprendendo, vai conhecendo pessoas, tal. E até que chegou um momento, eu já conhecia o Bad, né? Eu namorava o Bad de longe. E aí chegou um momento que eu saí desse motoclube e eu procurei amigos que já estavam no Bad, eu procurei, né? Aquela conversinha, né? Pô, como é que faz, né? O cara falou, não, aqui não somos nós que temos que gostar de você, você que tem que gostar de nós, né? Você que tem que conhecer a família Bad. E eu fui conhecendo, me apaixonei. Ah. E já estou no Bad já faz muito tempo, já faz anos, né? Carrego esse brasão com muito orgulho, né? Hoje eu tenho até cargo, né, no Bad, que é diretor social, onde eu faço todo um trabalho social junto com os integrantes, que também é um trabalho de tirar o chapéu, porque motociclismo, além de andar de moto, né, curtir, também é a união, a fraternidade, é você poder ajudar com alguém que precisa mais do que você, né? Então, Entendi. nós fizemos campanhas maravilhosas e realmente foi campanhas de tirar o chapéu. Assim, coisa de 2 toneladas de alimento, mais de 1.000 brinquedos entregues numa associação. Então, um trabalho voluntário que a gente presta que é tão pequenininho, né? Não custa fazer e para quem está recebendo é tão grande, né? Então eu me apaixonei pelo motociclismo por isso, porque eu conheci pessoas maravilhosas. A gente tem a oportunidade de conhecer lugares, mesmo que eu não tenha viajado para lugares muito longe, mas conheci lugares, conheci pessoas, né? Principalmente nos eventos de moto, né? De motociclismo, né? E essa parte da parte social é o que me cativa muito mais. Eu acho que Entendi. o motoclube sem trabalho social não tem muita graça, né? Eu acho que é muito válido as pessoas de motoclube fazer esse trabalho social, levar o nome do motoclube dentro de um trabalho social, porque é importante, né? Não vamos depender de político nenhum, não vamos depender de ninguém. Vamos fazer o nosso, vamos trabalhar, conquistar aquelas doações para poder entregar ou para uma instituição ou para as famílias mais carentes. E hoje eu me vejo, não consigo me ver mais sem o Bad, Edson. Sinceramente, a gente pega tanto amor, né, pelo clube, que às vezes uma pessoa fala, pô, mas você está lá por quê? Ué, porque eu amo aquilo. Entendi. Porque eu tenho irmãos ali dentro, né? Entendi. Eu aprendi, dentro do motociclismo, a chamar amigos de irmãos, né? Mas eu sou da seguinte opinião: não são todos que a gente chama de irmãos, né? Eu acho que quando você chama alguém de irmão, ô irmão, tudo bem? Não pode ser chamado, tipo, como se estivesse chamando o Zé, ô Zé, tudo bem? Não. Você chamar ao ponto de você chamar alguém que não é teu sangue de irmão, é um negócio muito sério, né? É um negócio que exatamente é peito, é coração, né? É um cara que você sabe que você pode contar com ele na pior hora da tua vida. Então, hoje eu posso dizer para você que, além do meu irmão de sangue e da minha irmã de sangue, eu tenho vários irmãos de motoclube, né? Então, que eu sei que se um dia eu precisar, eu vou ligar, estou precisando, opa, estamos aqui. E é isso que é Entendi. bonito. Nós, depois da pandemia, né, o negócio ficou mais, a gente se reunia muito mais, né? Depois da pandemia, né, a situação também financeira ficou meia estranha, então ficou mais difícil os encontros de moto, né, os passeios e tal. E agora, nesse ano aqui de 2024, o negócio voltou com força total, né? Mas como eu estou tendo algumas prioridades, né, familiar com a minha mãe, então
eu deixei um pouco de acompanhar os irmãos, né, os integrantes do BED, para ir nos eventos. Então, tem evento que eu vou, tem evento que eu não vou, eu tenho que dar uma escolhida, né? Entendi. Devido a esse cuidado que eu tenho com a minha mãe. Mas eu posso te assegurar que fazer parte da família BED só me trouxe alegria até o momento. Né? Tá. Não penso em sair, né? Não tem motivo para isso. Né? A gente tem essa amizade, essa irmandade. Inclusive, você vê, você está do outro lado do mundo, né? Você está no Japão. Eu acho que as oportunidades que eu tive o prazer de conversar com você pessoalmente foi o quê? 2 vezes? Sim, verdade, verdade. 2 vezes. E você vê como essas 2 vezes foram importantes, né? Quer dizer, foi um choque de almas mesmo, né? A gente aprendeu a se gostar de graça. Então, é o que eu falo, é isso que a gente tem que levar para a vida toda, né? É isso que realmente vale na vida, né? É São verdade. pessoas, nós temos amigos, né? São amizades, que você vai levar isso para o resto da sua vida, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, né? O importante é ter saúde. Tendo saúde, você leva infinitamente, né? Verdade. O motociclismo é maravilhoso, né, Ono? Essa confraternização que a gente faz, né? Eu queria falar mais sobre ações sociais. Hein, Ono? Eu sempre deixo uma parte de perguntas, né? O pessoal envia perguntas para mim, eu deixo sempre para o final. Mas eu tenho que fazer uma pergunta agora, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Eu posso te fazer uma pergunta agora de uma pessoa Claro. que enviou para a gente aqui? Então, a pergunta é do Lucas Takara, ele é da LB Traduções, ele é um brasileiro muito famoso aqui na comunidade, aqui, que está aqui no Japão, né? Ele fez a seguinte pergunta para você. Ele começou com um texto, né? Antes da pergunta, ele começou com um texto. Ele falou assim, poxa, eu estou meio assim, preocupado que essa pergunta pode ser desrespeitosa para o Marcelo Ono. Mas ele falou assim, mas vai lá a pergunta. Eu falei, não é desrespeitosa não, acho que ele vai gostar até. Então a pergunta é a seguinte, ó. Quando penso em motoqueiros, a imagem que me vem à mente é aquela formada pelos filmes dos anos 80 e 90, onde eles eram frequentemente retratados como figuras rebeldes e até violentas, muitas vezes associados a grupos como skinheads ou valentões. No entanto, pessoalmente, tenho notado que essa imagem não reflete a realidade de hoje. Recentemente, eu vi com meus próprios olhos um grupo de motoqueiros ajudando uma equipe voluntária em ações sociais, o que me fez perceber como muitos deles estão envolvidos em causas humanitárias, apesar de manterem um estilo visual que pode parecer intimidador. Pergunta: com base na minha própria experiência, percebo que a imagem dos motoqueiros mudou muito ao longo do tempo, especialmente ao vê-los envolvidos em ações sociais e ajuda ao próximo. O que você acha que motivou essa mudança na forma como os motoqueiros são vistos pela sociedade? E como essa cultura de solidariedade se desenvolveu dentro do seu grupo? Olha, parabéns, hein? Bela pergunta. E por Sim. incrível que pareça, olha Ok. só, não, olha, por incrível que pareça, ontem eu levei a minha moto menor até o meu mecânico para ele dar uma olhadinha lá, né? Ver se estava tudo certo e tal, esticar a corrente, passar uma olhinha, aquelas coisas todas. E começamos a conversar, começamos a falar de filme. Certo. E aí, eu até passei para ele depois o link, porque tem no YouTube 6 episódios daquele filme que se chama A Guerra dos Motoclubes, né? Ok. Que fala sobre os comancheiros e sobre os bandidos, né? E é um filme, assim, o final do filme é totalmente violento, né? Ok. É violento, porque tem esse filme foi baseado em fatos reais, né? Onde houve mais de 20 mortes, né? Várias pessoas feridas, tal. Então, realmente, essa pergunta veio a calhar, tá vendo? A gente estava falando isso ontem, sobre esse tipo de coisa. E lá no passado, né, não era motociclismo, era gangue, né?
Sim. Os caras saíam já armados para pintar e bordar, né? Eu acho, Edson, que essa cultura ela foi se modificando com a criação de vários brasões, vários motoclubes que foram aparecendo, né? Sim. E foram se destacando, né? E aí, eu acho que essa questão social, eu acho que ela também, ela começou, eu acho que não foi alguém que falou, vamos doar uma caixa de leite? Não, eu acho que isso também foi fluindo junto com a criação dos motoclubes, né? Tanto é que nós temos motoclubes que são pessoas só evangélicas, né? Sim. Então, que fazem um trabalho maravilhoso. Então, eu acho que o crescimento da parte da questão social, ela veio com a educação dentro do motociclismo mesmo. Porque foi deixando de lado aquela coisa de, opa, o pessoal é tudo vândalo, né? Tudo, né? Sim. Inclusive, Marginal. isso, tem até um vídeo, não sei se você já chegou, não sei se chegou aí no Japão, é muito engraçado esse vídeo. O pessoal no cinema colocaram não sei quantos motociclistas, aqueles caras com aqueles braços desse tamanho, cheio de tatuagem, e vai entrando o pessoal simples, o pessoal normal, né, vestido normalmente para assistir o filme. E só tem 2 cadeiras vazias. E a maioria do povo não senta, vai tudo embora, porque vê aquele monte de homem, se assusta. E quem senta, eles aplaudem e ganha a cerveja. Isso é uma propaganda de uma cerveja. Não Sim, lembro sim. qual agora. Mas foi muito bem bolado, porque é exatamente isso, né? Tem pessoas que ainda olham para o motociclismo, ainda mais quando o cara está coletado, né? Olham assim e você sabe disso, a gente gosta de colocar um lenço de caveira, de fazer umas Sim, graças, né? Aí o pessoal olha e fica meio assim, né? Fica meio sim, assustado. Fala, sim, pô, sim. esses caras vão fazer o que aqui, né? Teve cidades que a gente foi, essas cidades menores, né? Que tem aquele tiozinho que senta na varanda no final da tarde, a pessoa fica meio assim, né? Aí você vai, tira o lenço, começa a conversar tal, e vê que não é nada daquilo. A molecada fica louca quando Sim, vê os motociclistas, né? Quer montar sim. na moto, quer tirar foto. Então, tudo isso foi modificando ao tempo. E quando eu entrei no PED, já existia um trabalho social, mas Ok. eu acho que ficou mais forte. Eu acho que Sim, eu trouxe uma nova sementinha, né? Um braço a mais, um apoio a mais para a questão social. Porque como eu gostava bastante já de fazer ações sociais, então quando eu entrei no BED, eu abracei a causa. Falei, não, vamos embora, vamos fazer ação social. E fizemos ações sociais muito grandes, né? Agora, voltando na pergunta dele, que eu achei uma pergunta sensacional, eu acho que, principalmente, a educação dentro dos integrantes de motoclubes, que foi sendo criado ao longo dos anos, essa educação foi modificada, com certeza. entendi, entendi. Poxa, Iono, você falou sobre caveira, né? Eu gostaria de falar uma coisa sobre caveira aqui. Peraí. Muita gente me pergunta, né? Eles olham para mim e falam, poxa, mas você é satanista? Por que você gosta de caveira, né? Me perguntam às vezes, né? Nada contra o satanista, nada. Todo mundo é livre para fazer o que quiser se você não incomodar os outros, não ofender ninguém, né? Mas a caveira, igual você falou, né? Ela quer dizer, ela simboliza no motociclismo a igualdade entre as pessoas, não é isso, Ono? Sem Porque dúvida nenhuma. você olhando para a caveira, você não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um homossexual, um heterossexual, a cor da pessoa, a religião da pessoa. Então, isso simboliza a igualdade entre as pessoas, né? E não uma coisa ruim, não Exatamente. é isso? Exatamente. Eu Tá, também tenho as minhas caveirinhas aqui, né? ok. Tenho meus lenços de caveira. E é isso, né? A caveira, né, se resume em que todos nós somos iguais, né? Sim, com certeza. Tirando essa pele que nós temos aqui, é a caveira. Todos nós somos iguais, é o que você acabou de falar. Não importa a crença, não importa a cor, não importa se o cara tem dinheiro ou não tem, é uma caveira, né? Então, a igualdade, né? Então, quando tem esses casos, né?
quando a criançada gosta, né? E aí teve pessoas que me perguntaram, pais dessas crianças que me perguntaram, por que vocês usam tanto caveira, né? É Sim. caveira na moto pendurada, é caveira no lenço, é caveira. Aí eu falei, é igualdade. Todos nós somos iguais, né? Então as pessoas começam a ver, quando ficam sabendo o porquê que nós gostamos de caveira, aí muda o pensamento, né? Fala, realmente eles estão certo, né? Caveira, porque todos nós somos iguais. Não tem diferença nenhuma, né? Eu posso ser um grande dono de empresa e tem aquela pessoa que cuida da faxina da mesma empresa. São duas pessoas iguais. O que altera é a questão financeira, que não significa nada. O que Verdade. significa é o teor da pessoa, né? Então, eu também gosto, eu também tenho minhas caveirinhas aqui, inclusive, coloquei 2 caveirinhas na placa da moto agora. Que legal, Ono. Pô, que legal. E, Ono, e me conta assim, me conta a emoção, o sentimento que é nas ações sociais, assim, eu sei que aí no BED, aqui a gente também já ajudou muito o orfanato e tal, mas vocês têm muito mais ações sociais, né? Porque já faz parte da cultura do brasileiro de ajudar. O japonês também ajuda, né? Mas o brasileiro, acho que ele tem mais essa cultura de ajudar orfanatos, asilos. O que que você sente, assim, quando você consegue fazer uma arrecadação muito boa e na hora da entrega? Deve ser uma emoção indescritível. Conta aí pro pessoal, para quem está assistindo a gente. Conta. Olha, Edson, a emoção ela é muito grande. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que quando você bate uma meta, né, fala, pô, qual que é a meta dessa campanha? Nossa meta é pelo menos 1 tonelada de alimento. Quando você bate essa meta, já é uma emoção. Mas a segunda emoção, que eu acho que é em primeiro lugar e a especial, é você estar ali, naquele ambiente, naquela instituição, seja de idosos, seja de crianças, e você está dando atenção para eles. Eu tive o prazer de fazer campanha para um asilo de uma cidade chamada Pindorama, é aqui ao lado de Catanduva. Nós chamamos carinhosamente como o Lar dos Velhinhos. Posso dizer para você que eu tenho grandes amigos dentro do Lar dos Velhinhos. Eu fiz grandes amigos, porque não são eles que estão ganhando. Nós simplesmente conseguimos uma doação e levamos para eles. Mas quando você senta do lado de um idoso que mora dentro de um asilo e ele conta a história dele, aí a gente vê como a gente é pequenininho, né? Como a gente ainda precisa aprender, né? Então, e tem assim, você imagina, né? Tem histórias uma mais diferente do que a outra. Sim. Histórias daqueles que quiseram ir morar no asilo e histórias daqueles que foram obrigados, porque os filhos não queriam olhar. Então, a gente se depara com realidades que a gente não está acostumado a ver, né? Então, quando você vive essa realidade, a emoção é muito grande. Tem um amigo nosso do Motoclube, o Sidney, foi engraçado até que durante uma das campanhas a gente estava no asilo e ele cumprimentou um senhor. E esse senhor deu a mão para ele e não soltava mais. E ele, querendo sair, ele segurou mesmo a mão dele e não largava mais, para você ver a carência da pessoa. O que ele queria? Ele queria mais atenção, né? E aí, né, o rapaz, o Sidney, deu toda a atenção para ele. Então, isso que é gostoso, sabe, Edson? É você poder estar em contato com essas pessoas. Nós também fomos entregar uma vez brinquedos para crianças e você não precisa nem falar com elas. Basta olhar nos olhos delas. Você vê a alegria que é. A alegria de uma criança recebendo um brinquedo novinho, dentro de uma caixa, tudo certinho, né? Porque é o que eu falo, né? Doação não é você limpar a tua casa, né? É doar roupa velha, brinquedo quebrado, não. Doação é você doar coisas que você não usa mais e que ainda pode ser usado por outra pessoa. Se não,
o contrário, que a pessoa compre novo na loja. E nós tivemos sempre sorte nas nossas campanhas, que as pessoas vão e já entregam o brinquedo dentro da caixa, comprado em loja, tudo certinho, né? E essa emoção de você olhar nos olhos de uma criança e ver ela recebendo é indescritível. Então, são situações que a gente leva dentro da gente, né? É um presente de Deus, né? Quer dizer, no fundo, não são eles que estão ganhando. Eles estão recebendo uma ajuda, né? Agora, para nós, o retorno é especial, né? Então, a gente vê a história de vidas dessas pessoas e começa a dar um pouquinho mais de valor na nossa vida. Porque muitas vezes a gente reclama, né? Quem não errou, né, Edson? Quem nunca errou, né? Eu acho que na trajetória de vida que eu tenho, eu mais errei do que acertei, né? Mas é o que eu falo, errei, mas aprendi. E a gente tem que aprender para poder crescer. E você vai aprender como? Você vai aprender com essas histórias de vida, você vai aprender com as pessoas que têm problemas mais sérios que você. Então você começa a aprender que realmente a sua vida tem muito valor. A gente tem que dar valor naquilo que a gente tem. Entendi. Eu também tenho esse mesmo sentimento, né, Ono? Porque aqui no Japão, eu já fui assim, para distribuição de sopão para sem teto, né? E orfanato também. A criança japonesa, o japonês em si, o povo, né? Ele não tem o costume de ter o contato físico, o abraço, né? Mas quando você vai no orfanato, a carência é tão grande das crianças que eles já pulam no seu colo, querem um abraço, quer um colo. É bem gratificante mesmo esse contato, né? É muito enriquecedor para nós seres humanos. É bem legal isso. Sem dúvida. Eu acho que para eles o contato é o principal. Sabe? Né? Principal. Eu teve uma oportunidade, eu não estava no BED ainda. Sim. Eu fiz uma campanha de brinquedos e eu fui entregar na ala de queimados. Eu acabei de falar do hospital, que é uma ala que atende o Brasil inteiro, né? Outros estados. E é um local bem triste, né? Porque ali você vê de tudo, né? Ali as pessoas que estão internadas que são situações graves, né? Sim. E aconteceu um fato nesse dia. Eu entrei, sempre alguém do hospital me acompanhando, chegava na porta do quarto da ala dos queimados e a pessoa do hospital perguntava: olha, tem um rapaz que quer entregar um brinquedo, ele pode entrar? Aí a mãe ou o pai ou o responsável falava: pode. E eu entrei. Só que quando eu entrei e olhei para o paciente, cara, me deu um negócio que eu falei: não, eu vou ter que me segurar agora. Não posso chorar aqui na frente desse menino. Senão eu vou estar trazendo tristeza para ele. Vou estar trazendo coisas negativas para ele. Aí eu olhei e falei: nossa, rapaz do céu, você tem cara de corintiano, hein? E já começamos a fazer piada para ele. Mas, Edson, para você ter uma ideia, as faixas no corpo dele eram braços até o pé. Nossa. Ele estava inteiro enfaixado. Ou seja, ele passou por um acidente onde ele queimou 90% do corpo. A única coisa que não estava queimado era as duas mãos e o rosto. Que o resto queimou. Então, e aquela mãe ali sentada do lado, cara. Você olha para a mãe e você vê que lá dentro dela tá acabado. Tá acabado. E aí eu vi aquilo, eu falei: e agora? O que eu vou dizer? Porque o que você vai falar numa situação dessa? Você tem que levar coisas boas. Em positividade. Sim, aí eu olhei para aquela mãe, né? Olhei para ele, eu perguntei o nome, idade, tudo. Aí eu perguntei: e aí, você torce para quem de verdade? Eu sou corintiano mesmo, tal, né? E aí eu falei: fala para mim, o que você quer ser quando você crescer? Cara, quando ele me deu a resposta, ele quebrou as minhas duas pernas. Ele falou: quero ser bombeiro. Mas eu olhei aquilo, falei: mas por que você quer ser bombeiro? Ele falou: para salvar as crianças e não deixar que aconteça o que aconteceu comigo.
Nossa, Edson, aquilo me deixou num estado, cara. A minha sorte é que na sacola que eu andava, eu estava com uma sacola enorme. E nessa sacola tinha muito brinquedo. Nessa sacola tinha um caminhão de bombeiro. Mas na hora eu peguei esse caminhão de bombeiro, eu falei, então, você vai ser bombeiro sim, começando pelo seu caminhão. Entreguei esse caminhão para ele. Cara, esse menino ficou numa alegria. Agora, você imagina você tá num local, né, que é bem triste, né, uma ala de queimados, o menino totalmente queimado pelo acidente que ele teve, e ele virar para você e falar, eu quero ser bombeiro para salvar os outros. Então, são exemplos e situações que não tem dinheiro que pague. Eu olhei para aquela mãe que estava sentada ali, eu falei, minha senhora, a senhora tem uma pérola em suas mãos. A senhora tem um diamante que basta lapidar. Esse menino vai lhe trazer muita alegria ainda. Ele vai alcançar espaços que nem ele imagina, sabe? E essa mãe ficou também muito grata pela presença, né? De a gente estar entregando essa doação, né? E isso me marcou, sabe? Me marcou. Então, quando as pessoas falam, Ono, você teve alguma coisa que te marcou? É essa passagem. Eu nunca vou me esquecer. Tenho certeza que aquele garoto já deve ser um bombeiro hoje, com certeza, porque já faz coisas de, vamos colocar aí, 12, 13 anos que aconteceu isso. Tenho certeza que esse menino já estudou, já virou bombeiro, já deve estar salvando vidas, porque ele se mostrou uma pessoa muito mais forte do que eu naquele momento, né? Eu com vontade de chorar de ver ele daquele jeito, ele me vem com essa. Eu quero ser bombeiro. Puta vida. Então, Ono, se fosse eu, primeiramente eu ia olhar para ele, eu ia chorar de tristeza. Aí depois falei, eu ia chorar de emoção e de alegria, cara. Eu ia chorar do mesmo jeito. Entendi. Isso é, a vida é assim, né, Ono? Não tem jeito, né? Ei, Ono, vamos passar para a parte de perguntas, pode ser? Vamos embora. Vamos, tá. Ó, a primeira pergunta que eu tenho para você é o nome do rapaz é Akira Takahashi. Ele nome do meu irmão. Ah, é? Ah, tá, que legal. Meu irmão chama Akira. Akira, ok. Então, ele é de Yamanashi-ken, né? Ele perguntou, eu acho que ele confundiu ou não. Não sei se ele confundiu que você estava aqui no Japão e você voltou para o Brasil. Ou eu que estou enganado, mas a pergunta dele é a seguinte: como está o mercado de trabalho ou para realizar empreendimentos na cidade de Catanduva e região para quem volta do Japão? É uma pergunta boa, porque inclusive eu tenho amigos que estão no Japão, um deles, a família trabalha com uma lanchonete aqui. Okay. E ele foi para o Japão com a esposa e está aí, tá batalhando. O mercado de trabalho, a gente acompanha nas principais emissoras aí. O que está faltando, Edson? Tem emprego? Tem emprego. Sim. Mas o que está faltando? Qualificação. Muito emprego com qualificação. Por que qualificação? Porque aqui na nossa região é muita indústria, é muita usina. Então, você sabe que indústria e usina vai crescendo na mesma velocidade que, por exemplo, a internet, né? As redes sociais. E se a pessoa não se adaptar a isso, ela fica para trás. Então, essa semana que passou, eu assisti a uma reportagem que tem uma empresa, ela abriu 300 vagas, não é pouco. Uma empresa abrir 300 vagas é porque o negócio é grande. Sim. Só que aí o pessoal do RH, né, estava numa entrevista tal, e eles falaram, a gente não conseguiu ocupar 100 vagas até agora. Mas por quê? Por causa da qualificação. Então, respondendo o Akira, se a pessoa tiver qualificação, tiver algum curso, ela vai conseguir um emprego muito fácil. Agora, se ela não tiver qualificação, se torna um pouco mais difícil, né? Entendi. O que a gente vê também aqui no interior, que eu acho que não é só no interior, eu acho que isso é geral, principalmente depois da época da pandemia, é o empreendedor, né?
hoje as pessoas deixaram de ser empregado para ser o próprio chefe, né? Para ter a tua empresa. Então, a gente vê as pessoas empreendendo. E aqui tem muitas pessoas fazendo isso. Montaram, estão vendendo marmita fritas em casa, salgadinhos, né? As pessoas estão realmente se virando nos 30, vamos dizer assim, para poder ganhar dinheiro. Então, pessoas qualificadas e aquelas que tiveram, né, aquela luz na cabeça, falou, opa, é o momento de eu abrir um negócio. Deu certo. Não é? Aqui em Rio Preto, por exemplo, teve um caso que eu estava assistindo, estava acompanhando, uma moça, ela vendia trufa, né? E aí veio a pandemia. O que aconteceu? Acabou. Como é que ela vai vender trufa na pandemia? Não podia sair de casa. Aí ela teve a ideia de fazer as trufas de uma forma mais higiênica, com uma caixinha diferente e tal, e entregar em alguns lugares que as pessoas tinham acesso. Certo. E hoje ela tem uma empresa, né? Ela tem 12 funcionários e chove trabalhos de motociclistas para entrega do produto, né? Nossa. Então, o iFood, por exemplo, né, tem várias pessoas trabalhando com isso. Então, você vê, né, além de ela criar, especializar, ela deu emprego, né, não só para aquelas pessoas que trabalham produzindo o chocolate dela, mas para os entregadores também, né? Então, hoje, os empreendedores estão tendo destaque aqui no interior. Entendi. Pô, que legal. Ono, a segunda pergunta, né? Não sei se você conhece ele. Ele é o Adriano Padilha, diretor nacional do Bad Influence. Opa! Meu chefe. Então, a pergunta dele, Ono, Marcelo Ono, qual foi o momento mais marcante e emocionante que você já viveu na nossa família, no nosso motoclube? Olha, eu acho que o momento que realmente, assim, eu aguardava por isso e que me emocionou, talvez eu não tenha demonstrado na minha fisionomia, mas você pode ter certeza que aqui dentro o negócio ferveu. Foi o dia que eu fechei o colete. Olha, foi um dia especial para mim. Foi um dia especial. Porque a gente sabe, né, Edson, a gente que vive motoclube, a gente sabe qual é o peso de um brasão, né, de um motoclube, né? Tem pessoas que acham que bonitinho, né? Um brasão é para diferenciar um motoclube do outro. Não. O peso dele é muito gratificante, é muito importante. E eu fiquei muito emocionado com isso, porque eu fiz por merecer, né? Quando a gente vai em busca de um brasão, a gente tem que fazer por merecer. Né? Um é ficar olhando lá, passando anos e anos e anos, eu vou fechar meu colete. Se for um motoclube sério, ele não vai fechar o colete. Enquanto ele não fizer algo por ele, pelo motoclube e pelas pessoas que estão à sua volta, ele não vai ser merecedor de nada. Né? Essa pessoa... eu não sou a favor daquela pessoa que fecha o colete por fechar. Vamos fechar o colete dele, vai. Não. Se o cara fechou o colete, recebeu o brasão nas costas do motoclube, é porque ele merece. Algo ele fez por merecer. Então, respondendo o meu chefe, o Adriano, eu fiquei muito emocionado nesse dia. Fiquei muito feliz e muito emocionado ao mesmo tempo de ser merecedor, né, de receber o brasão do Bad Influence. E, com certeza, eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Por isso que a gente fala BFFB, né? Para sempre. Que legal. Marcelo Ono, meu irmão de vida, de motoclube, meu irmão de Catanduva, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para mim e para quem estiver nos assistindo, porque você é uma pessoa especial, eu tenho certeza que você tem uma mensagem legal para deixar para a gente, para finalizar.
Tá, com certeza, Edson. E especial você. Eu tive o prazer de conhecer você através do nosso motoclube, né? Você se tornou um irmão para mim, e esse contato que a gente tem, mesmo sabendo que a gente está a milhares de quilômetros de distância, mas o que nos une é o pensamento, né? A união é tão presente que eu estou conversando com você, parece que você está na casa ao lado aqui, né? Então, parece que você realmente está aqui do meu lado. Então, essa amizade, essa irmandade é o que vale, né? E eu fico muito orgulhoso de ver o crescimento do seu projeto, né? Você começou com um projeto, eu lembro que lá no comecinho, você olha, vai ser assim, 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 eu percebia que você estava meio acanhado, meio preocupado, meio com medo, e olha, o negócio está andando, está maravilhoso, eu acompanho, eu sou fã de carteirinha, e é o que eu falei no início, todas as entrevistas, todas elas, alguma coisa eu aprendi, porque as pessoas trazem novidades para a nossa vida, né? Cada um que você entrevistou me ensinou alguma coisa. Então, eu só tenho a agradecer a você, te parabenizar e pedir que esse projeto, né, ele permaneça por muitos anos, que cresça, né? Bom, só o fato de você entrevistar um cara que é de uma banda que eu sou apaixonado, que é o Paralamas do Sucesso, isso me deixou muito feliz. Eu fiquei sabendo que ele escrevia livros através do seu projeto, eu não sabia. Para mim, eu só achava que ele estava lá e tocava bateria, eu não sabia desse lado dele. Então, você vê como a gente aprende. Então, parabéns, Edson. E eu queria deixar uma mensagem para as pessoas, né? Seja humano, mesmo que você esteja passando por um período difícil, por uma situação ruim financeira, talvez, né? Às vezes com algum problema de saúde, né? Lembre-se, sempre tem alguém numa situação pior que a gente. Mesmo que a gente tenha problemas, esteja passando por dificuldades, sempre tem aquele irmãozinho que precisa mais do que a gente, né? Então, tem uma frase, deixa eu ver se eu me recordo agora, que é: o verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento quando tudo parece perdido, né? Então, eu acho que é isso, né? O verdadeiro herói é aquele cara que, quando está achando que vai sair das suas mãos, ele conquista. Então, isso se resume numa coisa, né? Fé e perseverança. Então, o que eu desejo a todos os internautas aí que estão acompanhando que todos recebam essa energia positiva, coloquem em prática em sua vida, em sua família, e sempre tenha certeza, sempre tem aquele irmãozinho que precisa mais do que você. Ono, muito obrigado por ter participado do bate-papo. Você é um irmão, você sabe disso, né? Vamos ter mais bate-papos, mais conversas aí no futuro. Adorei ter conversado com você. Boa sorte na tua vida profissional, pessoal. Eu desejo toda a sorte do mundo para você, tá bom? E gratidão, meu irmão. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu deixo um abraço para todos aí no Japão. Você sabe que é um sonho que eu tenho e eu tenho certeza que um dia eu vou realizar, é conhecer o Japão, né? Então, me espera aí que uma hora eu vou chegar aí, tá? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente está aqui sempre torcendo pelos irmãos, sempre com pensamento positivo. Obrigado, Ono. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado, Tchau, tchau. valeu, até. Tchau, tchau.